muito feliz, muito honrada com o convite. E para participar dessa semana, na verdade, esse é o mês todo da família. A gente tem a Semana da Família aqui, que bom que é o mês da família. Então, vim falar um pouco sobre a educação das crianças na visão espírita. Fiz uma pausa no outro assunto que nós estamos trabalhando lá em Santa Catarina, que é sobre a valorização da vida, uma vez que nós estamos falando alinhado com a campanha da Federação Espírita Brasileira sobre o Setembro Amarelo. E, naturalmente, que a gente vai também, esse tema tem tudo a ver com vida, com a vida em família. E eu acho que vai servir para todos vocês. Quem tem criança em casa? Pouquíssimas mãos se levantaram. Crianças, sim, sérios, netos, sim, tem crianças, netos, né? Sobrinhos. Olha, já se levantaram mais algumas mãos. Quem convive com criança um pouco mais distante, não necessariamente em casa, algumas mãos também se levantaram. Coisa boa. Quem já foi criança um dia? Então, esse tema, ele diz respeito a todos nós, não vai ser difícil nós entendermos tudo que vai ser colocado aqui. Porque já passamos por esta fase, alguns estão passando, outros passaram faz pouco tempo. O fato é que é uma fase extremamente importante para o desenvolvimento humano e do desenvolvimento do espírito imortal nessa excursão pelo planeta Terra. Eu trago aqui para a nossa reflexão um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Olha que profundo. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. O que é que este provérbio africano está querendo nos dizer? Todos, de alguma maneira, estão influenciando no desenvolvimento da criança que vive na aldeia. Vamos imaginar uma aldeia africana. Um núcleo pequeno, onde todo mundo se conhece. Quase um bairro da nossa cidade, se bem que agora os bairros estão um pouquinho grandes, assim, né? Com uma população considerável. Mas todos se conhecem, a criança conhece a todos e ela é de todos. Uma cultura diferente da nossa, não é? Porque geralmente nós reconhecemos e nos importamos com as nossas crianças, com as crianças que estão lá na nossa casa. Não é assim? As crianças dos outros a gente não se ocupa muito. Estou falando alguma bobagem? Em geral, nós não nos ocupamos com as crianças dos outros, né? Principalmente quando é medonha, começa a incomodar, a gente já corre para encontrar a mãe e o pai, para que tomem conta. Mais ou menos assim. E os africanos estão nos dizendo que a criança é de todos. Todos se ocupam com a criança e ela observa o comportamento desses adultos e vai aprendendo com ele. Daí a necessidade que a gente tem de fazer uma reflexão a respeito do nosso comportamento. Porque para nós educarmos uma criança, nós precisamos partir do princípio que o adulto está educado, não é? E aí, às vezes, a gente fica devendo essa educação. Nós estamos levando para a criança algumas informações e a criança não observa as nossas informações, ela não se ocupa muito com o nosso discurso. A criança está atenta às nossas ações. Por isso, a responsabilidade é grande, né? Educar essa criança passa por uma análise a respeito de como nós estamos nos portando na vida. O que é que nós estamos pedindo a elas, oferecendo a elas, e o que é que nós temos realmente de valor para passar. Existe um trabalhador espírita que fez um trabalho muito interessante sobre a educação das crianças, que está num dos materiais da FEB, do estudo sistematizado, no final eu posso disponibilizar. E ele diz o seguinte: sob a fragilidade de uma criança,
está um espírito milenar, temporariamente esquecido da sua real condição, mas que intimamente traz consigo bagagem cósmica. Traz nessa bagagem o quê? Todo o seu adiantamento desde o instante da sua criação. O adiantamento moral, intelectual e emocional, que ele já alcançou. Então é muito importante, quando a gente olha aquela criança fofa, pequenininha, né? Aquele toquinho de gente, como nós costumamos dizer, olhar para aquela criança e reconhecer que ali, sobre aquela fragilidade, existe um espírito milenar. Só que esquecido dessa condição. E numa nova oportunidade para realizar outro treino, treinar outras habilidades, desenvolver sentimentos, virtudes e tudo mais que a gente sabe que a reencarnação nos proporciona. Isso serve também para que o nosso olhar fique mais atento, sobretudo se nós estamos tutelando uma criança, porque serve sob esta bagagem que o educador, aquele que vai tutelar a criança, os seus pais devem estar atentos. Se ele já desenvolveu virtudes, está tudo certo. Mas também nós precisamos olhar para as suas más inclinações, para as falhas de caráter. E desde a infância nós conseguimos observar a personalidade do espírito. Sim ou não? Muitas cabeças fizeram assim. Vamos combinar que quando vocês concordarem, vocês fazem assim, quando discordarem, fazem assim, certo? Muitas vezes nós reconhecemos nas brincadeiras infantis a bagagem cósmica daquele espírito. Há crianças que são muito solidárias. Vocês conhecem crianças solidárias? Que compartilham suas coisas, compartilham seus brinquedos. A gente pede uma ajuda, ela vem, né, se prontifica, está ali ajudando os adultos, ou até mesmo outras crianças. Há crianças que não fazem isso. Elas não são nem um pouco solidárias. Não compartilham seus brinquedos, algumas não gostam de brincar com outras crianças. Isso está nos dizendo alguma coisa? Que ela traz na alma um jeito de ser, já se manifestando ali, em tenridade. Algumas crianças são amorosas, muito carinhosas, afetuosas. Outras crianças mais arredias, não gostam de toque, não gostam de contato, não gostam de abraço, às vezes um pouco mais agressiva. Espírito milenar, manifestando a sua bagagem cósmica para ajudar aqueles que estão tutelando a organizar um projeto de educação para aquela alma. Porque quando se decide pela paternidade, pela maternidade, nós estamos decidindo contribuir num projeto de educação de um outro espírito. E aí é preciso, então, observar os aspectos que já estão desabrochados, positivos ou negativos. Fica mais fácil assim, às vezes, quando eu enxergo essa criança como um espírito? Será que a gente no dia a dia consegue lembrar? Que nós estamos olhando para a criança, mas para um espírito? Porque se isto ficar bem alinhado nesta noite, daí nós vamos conseguir entender o papel dos educadores. E quando eu falo educador, eu não estou falando daquele professor que está lá na escola, prestando um serviço fantástico para a sociedade, para as famílias. Eu estou falando daqueles que estão em casa, porque são esses os principais, os primeiros educadores da criança. Há um livro que nos ajuda na noite de hoje, chamado E a Família Como Vai, do Paulo Sérgio Rodrigues. Um livro que eu indico a todos que têm maior interesse sobre o assunto. E eu trouxe um pequeno recorte para a nossa reflexão. E aí, o Paulo Sérgio diz o seguinte: Deus empresta seus filhos aos genitores e lhes dá a responsabilidade de educá-los, de fazê-los homem de bem, dar-lhes formação ética, moral, social, sentimental, etc, etc, etc. Vocês viram que a lista é grande, não é? Quem ainda não é pai ou é mãe, lendo essa lista,
já fica com o pé atrás e começa a pensar se vai encarar ou não a paternidade ou a maternidade. Porque o compromisso de fato é muito grande. É uma das maiores responsabilidades do Espírito aqui na Terra. Tutelar outro ser, conduzi-lo pela vida. Mas eu gostaria que nós pudéssemos refletir especificamente em torno desta primeira frase. Deus empresta seus filhos aos genitores. O que é que ele está nos dizendo? Me ajudem, por favor, enquanto eu tomo água. Deus empresta seus filhos aos genitores. O que é que ele está dizendo? Esse silêncio significa o que exatamente? Me ajudem aí, os universitários da casa. O que significa isso? De quem são os filhos? Empréstimos de Deus. São de Deus. Como alguém falou, são de Deus. Empréstimos de Deus. Vocês concordam com isso? Se discordasse também, não ia nem levar em consideração. Porque, querendo ou não, gostando ou não desta informação, dessa notícia, ela traz realmente uma verdade. Os filhos pertencem ao Criador. Nós pertencemos ao Criador. Então, se é um empréstimo, em algum momento nós vamos precisar prestar contas, não é? E geralmente a gente cuida muito bem daquilo que nos é emprestado. Sim ou não? Temos o cuidado, né, de não rasgar, de não molhar, de não estragar quando alguém nos empresta alguma coisa. E a tendência de devolver ainda melhor do que quando nos emprestaram. E é isso que o Criador espera dos pais, dos tutores, destes espíritos, que possam melhorá-los de alguma maneira. Né? Porque a criança, este espírito milenar, chega de um jeito, nas mãos deste pai, desta mãe, na convivência com a sua família, vai se modificando. E a modificação, o Criador espera que seja para melhor. De modo que quando ele sair da Terra, tenha alcançado uma transformação moral bem significativa. Então, pai e mãe têm uma importância muito grande. Os tutores, muitas vezes, não será o pai e mãe biológicos, não é? A criança virá através de um pai e de uma mãe, mas viverá, terá sua experiência filial com outros pais. Também são os seus tutores. E estes também prestam contas ao Criador. Quando nós entendemos que é um empréstimo que não nos pertence, a relação tende a ficar mais saudável. Porque muitos pais se apropriam dos seus filhos e não permitem que eles consigam caminhar em direção à vida. Não dão ferramentas porque acham que eles estarão sempre embaixo da asa. Não é? Que eles precisam ficar embaixo da asa, achando que são dele. E não são. São do Criador. Esta informação nós vamos usar daqui a pouquinho. Daqui a pouco vem mais algumas coisinhas aí sobre essa relação pais e filhos. Quando nós falamos em educação das crianças, na visão espírita, nós vamos falar de educação de um modo geral. E precisamos falar de educadores que estão muito próximos da nossa doutrina. Por isso, nós trouxemos um conceito de educação de Pestalozzi. Alguém já ouviu falar em Pestalozzi? Ou melhor, alguém não ouviu falar em Pestalozzi? Considerado o educador do afeto? E ele, para quem não sabe, para quem está chegando pela primeira vez aqui na Casa Espírita, ou se aproximando da doutrina espírita, ele foi educador de Allan Kardec, mestre de Rivaio, na verdade, não é? E muito me inspirou. Então ele tem uma relação muito íntima, muito próxima com o codificador da doutrina. E ele entendia a educação como o desenvolvimento harmônico das potencialidades do ser. Um conceito de vanguarda, considerando que ele viveu entre 1746 e 1827.
Então, essas potencialidades do ser, o que ele entendia? Inteligência, sentimento e vontade. Para a época, um conceito de vanguarda de educação. Hoje nós já temos algumas abordagens, alguns teóricos, alguns sistemas de educação tendo essa visão mais integral do ser e da criança. Então ele entendia que devia se educar a cabeça, o coração e as mãos. E que interessante. Anotem isso porque nós vamos precisar desse conceito. Então pensar, sentir e fazer. Isso era educação para este educador que tem uma relação muito próxima com a doutrina espírita e com Allan Kardec, que também entendia que a educação era fundamental para a transformação da humanidade. E nos comentários da questão 917 do Livro dos Espíritos, ele nos disse que quando nós entendermos o conceito de educação, nós teremos conquistado a chave do nosso progresso moral. E disse também, lá em Obras Póstumas, será pela educação, mais ainda do que pela instrução, porque ele separa a educação de instrução, que se transformará a humanidade. Instruir é informar, educar é transformar. Olha a distância. Olha a distância. Então, informar, hoje em dia a gente informa. Ao clique no celular a gente informa e a gente se informa. Mas educação é para além disso. Então, não basta só colocarmos livros, apostilas, material didático na mão de uma criança, de um jovem. É preciso educá-lo. E esses dois educadores, entendendo que é a educação que transforma o ser humano. Por isso a educação é tão importante dentro da doutrina espírita. Joana de Ângeles também nos ajuda nessa noite aqui, porque ela tem um livro que se chama Constelação Familiar, que é um livro fantástico, que fala de todo o sistema familiar, de todos os atores de uma família e a importância que cada um tem neste núcleo. E ela faz uma analogia bem bacana, muito simples, que tem tudo a ver com o que nós queremos transmitir nessa noite. Ela diz assim: a criança é argila moldável, aguardando as mãos do diligente oleiro que lhe dará forma e conteúdo. Quem aqui já brincou com argila? Duas mãozinhas, três. Ai, tem mais gente que eu sei, né? Vocês estão escondendo o jogo. Quem nunca se lambuzou com barro aí? Quando criança? E era bom. Dava uma certa confusão, né? De vez em quando a gente entrava que era só barro dentro de casa e a mãe não gostava. Mas olha que coisa boa, né? Uma lembrança gostosa da nossa infância. E o que a gente pode construir com a argila? O que quiser. É isso? O que vocês construíram com a argila? Boneco, só boneco? Panelinha. Fogão. Muitos utensílios, não é? Bolinho, eu fazia bolo também com boneco. Fazia bolo e decorava com florzinhas de psigueira, era lindo, meus bolinhos de barro, de argila. E quando a argila seca, o que a gente consegue moldar? Nada. Nada a gente consegue moldar. É isso que Joana de Ângeles está nos dizendo. Que a criança tem um tempo para ser educada. O que é que nós conseguimos transmitir quando esses fofinhos ainda fortes já estão com 25 anos? 25. Muito tempo, né? Já tem a sua personalidade? Já tem a sua personalidade. Este tempo para moldar é importante. Então, o diligente oleiro tem que estar atento para que o barro não seque. Senão ele não conseguirá dar a forma. Quem é o diligente oleiro da criança?
os pais, os tutores, aqueles adultos que estão responsáveis pela criança. E como eu falei, poderá ser o pai biológico, a mãe biológica, outras vezes se unirão naquele percurso de vida outros espíritos, os avós, algum tio, um padrinho, não é? Mas espíritos ligados anteriormente àquela criança. Poderá ser uma instituição, porque muitas crianças crescem numa instituição e estão alinhadas com o seu projeto reencarnatório. Este diligente oleiro precisa, então, estar atento ao tempo. Por isso, a primeira infância é fundamental para a transformação moral do espírito. Por isso, essa palestra é muito importante para todos nós. Porque nós precisamos olhar com mais cuidado para as crianças. É muito difícil nós conseguirmos imprimir novos valores, sobretudo os valores morais e evangélicos, quando eles já atingiram 25 anos. Às vezes na adolescência nós temos bastante dificuldade com alguns adultos, com algumas crianças, com alguns jovens. Por quê? Porque os pais foram esperando eles crescer para ver se entendiam. Mas é no percurso que eles vão entender. A gente não espera chegar, vai acompanhando. Mas vamos adiante para falar dos tipos de educação. Porque não é uma educação. São várias ações que o adulto, aquele tutor que está a serviço do Criador, precisa realizar para auxiliar o desenvolvimento daquele espírito nesta nova oportunidade. E existe um livro chamado Educação dos Sentimentos, que diz, num trecho, que nós precisamos avançar, que no início nós tínhamos instintos, mas como estamos caminhando numa escala de progresso, dos instintos nós passamos para os sentimentos. E nós precisaremos agora, então, educar os nossos sentimentos. E há uma desinformação, às vezes, em relação à questão dos sentimentos, como se eles pudessem correr a revelia, e nós não tivéssemos nada com isso. Mas aquilo que está dentro do meu coração, aquilo que eu sinto, é de minha responsabilidade. Eu preciso aprender a administrar. Então, a criança deve ser também auxiliada para administrar os seus sentimentos. E durante um dia ela sente muitas coisas, né? É um turbilhão de sentimentos. Quem convive com criança sabe. Ela acorda de um jeito, no meio da manhã está de outro, à tarde está de um outro, e à noite só Deus sabe o que pode acontecer. Não é assim? Então, essa oscilação de sentimentos faz parte do processo. Mas o adulto precisa ir acompanhando para ajudá-la a entender o que é que ela está sentindo. Isso é educar os sentimentos. Isso é educação emocional. Que nos faltou, a grande maioria de nós faltou. Que a grande maioria de nós aqui é de uma geração que tinha que engolir o choro. Não era assim? Quem nunca engoliu o choro, né, pode permanecer como está. Porque algumas coisas não nos foi permitido extravasar. E nos faltou habilidade para gerenciar aquele sentimento. Mas eu preciso dizer para a criança que ela sente a raiva, sim. Porque a raiva é uma emoção humana. Ela vem, uma contrariedade, alguma coisa acontece em casa, no quintal, na rua, na escola, com os amiguinhos. E a criança vai manifestar. Eu preciso ajudá-la a gerenciar. Ela vai chegar com tristeza também. Às vezes uns prantos, chorando, ferida, decepcionada. Eu preciso acolher aquela tristeza. Dizer que sim, os seres humanos se entristecem. E vou ajudar a dar vazão àquela tristeza. Educação emocional é isso. É considerar o que a criança sente, não achar que é bobagem, que isso vai passar. Para com isso. Que bobagem. Não é bobagem. Assim como não é bobagem o medo, porque todos nós sentimos medo. É um sentimento primário, necessário inclusive,
para a nossa preservação. É importante o medo. Faz parte do instinto de preservação. Só que às vezes ele toma um volume muito grande na nossa alma e a da criança também. Então eu não posso fazer deboche do medo da criança. Muitos adultos fazem deboche do medo da criança. Porque ele parece um medo tão insignificante. Mas é o medo da criança. Nós também temos os nossos temores. E não gostamos nem um pouco. Não é? Quando alguém não considera, não compreende. A criança da mesma maneira. Eu preciso direcionar ela para um outro sentimento. Desenvolver um outro sentimento que é de autoconfiança. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Educação para o respeito. Foi lido aqui, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse recorte é do livro da Joana de Ângeles, onde ela também faz uma referência ao capítulo do Evangelho que tem esse nome, honrar vosso pai e vossa mãe. Então, educar a criança para o respeito com os seus pais, porque começa em casa. Se a criança não respeita os seus pais, quem é que ela vai respeitar? E é muito triste quando a gente vê uma criança que não respeita os seus pais. É muito triste. E é o que mais a gente vê, infelizmente, por aí. Então, nós precisamos prestar atenção. Só que tem um detalhe aqui neste trecho que eu recortei para trazer para vocês. Joana está pedindo para que a gente olhe para a nossa relação com os nossos pais. Porque a minha relação com os meus pais vai dizer muito da minha relação com as crianças que eu terei que tutelar, que estarão sob a minha responsabilidade. Então ela diz o seguinte, falando para todos nós aqui que somos filhos, que também somos filhos. Também viemos para a Terra a partir do encontro de um homem e de uma mulher, de um pai e de uma mãe. Os filhos devem aos pais, mesmo quando estes não conseguem desincumbir-se bem no compromisso abraçado, gratidão e respeito. Vou até repetir porque eu gosto muito dessa frase. Os filhos devem aos pais, mesmo quando estes não dão conta da paternidade, da maternidade, gratidão e respeito. Pelo compromisso de nos trazerem para a Terra. Abençoada oportunidade de renascimento no corpo físico e no lar que nós necessitávamos para evoluir. Não é o lar que eu quero, é o lar que eu necessito. Não são os pais idealizados, são os pais que eu preciso para reparar o passado e para avançar para o futuro. Olha que bênção a reencarnação. Olha quanta misericórdia do nosso Criador que coloca os espíritos certos no nosso caminho. Alguns não deram conta de percorrer o caminho com seus filhos. E aí nós precisamos lembrar de experiências anteriores que certamente estão implicadas naquela escolha, naquela decisão. Porque nós estamos aqui na Terra nos reencontrando. Salvo raras exceções, a grande maioria dos relacionamentos são reencontros. Um ou outro eu estou conhecendo, tomando contato pela primeira vez. Mas pai e mãe é reencontro. E às vezes eles não dão conta. Ou às vezes nós, na condição de filhos, não damos conta de aproximar o nosso coração daquela mãe, de aproximar o nosso coração daquele pai. Mas a Joana está dizendo, assim como o Evangelho, que foi citado aqui também, gratidão e respeito. Honrar é agradecer. Porque o combinado de nos trazer para a Terra foi cumprido. Nós aqui chegamos. E agora é conosco. É um tema bem complexo. Bem complexo. Porque há corações aí muito apertados. Porque a infância não foi boa. Não teve aquele encaixe com pai e com mãe. Mas quando nós conseguimos abrir o nosso coração para a gratidão por estarmos na vida física, pelo respeito, nós já avançamos muito. Mas vamos adiante, que o tempo não para.
Educação para o respeito passa também por ensinar um conceito que para alguns talvez possa soar estranho, né? Alteridade. Não é uma palavra muito comum do nosso vocabulário. Algumas pessoas nunca ouviram falar. Alteridade. Respeito às diferenças. Então, os tutores da criança precisam criar indivíduos que saberão conviver e respeitar as diferenças e a diversidade humana. Porque o que mais nós encontramos na Terra é diversidade. Não existe no universo uma outra Simone Ferreira. Graças a Deus. Não é? Alguns podem dizer, que pena, não é? Mas a grande maioria vai dizer, graças a Deus. Isso é muito bom. A criança entender que ela é única, né? Além de fortalecer sua autoestima, ela vai se dar conta que então o outro que está diante dela também é único, e que o outro é único, e o outro, e o outro, e o outro, e que 7,5 bilhões de espíritos encarnados na Terra são únicos. Então ela vai certamente aprender a se relacionar de uma maneira mais amistosa com aquilo que é diferente dela. Nós vivemos um tempo de muita intolerância, não é? Nós ligamos qualquer canal de notícia e nos deparamos com algum relato de uma situação em que alguém foi intolerante com outro alguém. Não é assim? Porque torcer para um outro time de futebol, porque professa uma outra fé, porque tem uma outra orientação sexual, porque tem esse costume, porque tem aquele hábito. E onde é que nós vamos parar? Então a criança, olhando para tudo isso, para esses adultos, são intolerantes, logo seremos intolerantes também, com aquilo que é diferente de mim. Mas tudo é muito diferente. As pessoas têm uma individualidade muito particular, um jeito de ser. Eu não preciso concordar que há valores e um modo de vida, às vezes, que nos soa estranho, diferente daquilo que eu estou acostumado. Mas a gente pode respeitar. Não julgar num outro nível seria ótimo. Então, educação para o respeito, pai e mãe, alteridade. Outra educação importante para as nossas crianças é a educação para a amizade. Olha que coisa, né? A amizade é o primeiro patamar, e nós nem damos às vezes muita importância para a amizade, mas a Joana diz, é o primeiro patamar para a construção do sublime sentimento de amor. Começa com um patamar, um nível de um bem-querer, até nós desenvolvemos no nosso coração o amor. E o que ela diz que acontece quando nós não temos amigos? A nossa existência vai ficando sem sentido, vai surgindo um vazio na nossa alma, a solidão comparece, e da solidão para a depressão não passo. Porque há muitos corações aí, deprimidos, solitários, isolados, com vazio existencial, porque não conseguiram fazer conexões com outras pessoas. Quem aqui tem amigos há mais de 5 anos? Olha, muitas mãos se levantaram. Que ótimo. Quem tem amigos há mais de 10 anos? E muitas mãos continuaram se levantando. Aqui não. Eu não vi levantar, levantou aqui. Quem tem amigos há mais de 20 anos? Há mais de 30? Olha, já começou a reduzir as mãos por aí, né? Há mais de 40? Que coisa linda. Algumas mãos ainda se levantando. Eu vou parar por aí para vocês não precisarem entregar a idade, tá bom? Mas nos dizemos que é alimento para a nossa alma. Então nós devemos estimular as nossas crianças a terem amigos, sim.
Não terem medo de irem para a praça, para a pracinha, de ir para a frente da casa, de irem lá na casa do vizinho para brincar e começar o seu treino tão importante, que é esse laço de afeto que a gente veio também para desenvolver na Terra. Nós estamos numa sociedade muito desconfiada das pessoas, não é? Nós olhamos com desconfiança, sim. E aí não nos aproximamos e vamos nos isolando, nos cercando e cerceando a nossa família. A nossa casa é cheia de grades, não é? Tem mais grades do que o presídio central. E a gente precisa desarmar um pouco o nosso coração. E eu não estou fazendo por caso da violência, da criminalidade, não é isso. Mas se nós formos pensar na violência, na criminalidade, nós vamos numa padaria. Então há corações precisando de aconchego, de proximidade. Vamos dizer isso para as crianças. Tenham amigos. Porque pai e mãe não são eternos. Uma hora eles partem. E eles partem. E aí, quem é que acompanha aquela criança? Quantas vezes nós recorremos a um amigo, porque já não temos os nossos parentes, os nossos familiares, ou a conexão ali não foi tão saudável, tão positiva, e é o amigo, que muitas vezes é um elemento da nossa família espiritual. Aquele alento que reencarna conosco, né? Que nos segura pela mãe para nos reerguer em determinadas situações. Então, estimular a criança a ter amigos é fundamental. Isso está lá no livro Constelação Familiar. Educação para a coragem, né? Falando aí dessa desconfiança que paira pelo ar. Mas se a criança não for estimulada a ter coragem, ela não vai tirar do papel o seu projeto reencarnatório. Todos nós viemos para a Terra com um roteiro. Algumas vezes eu já falei isso aqui, e falo sempre em outras doutrinárias por aí fora. Todos nós temos um propósito para esta encarnação. Muitos estão aproveitando a vida e não estão aproveitando a encarnação. Preste atenção, porque aproveitar a vida é diferente de aproveitar a encarnação. Então, eu preciso estimular a confiança irrestrita desta criança no Criador, em si mesma, autoconfiança, nos seres espirituais que a tutelam aqui na Terra e naqueles que estão encarnados ao lado dela. Confiar, porque ela tem compromissos nesta existência para dar conta. E se ela tiver pais medrosos, vai ficar bem difícil, não é? Porque tem pai e mãe que não libera a criança para ir na escola sozinha. E a escola é 2 quadras da casa. Não é? Aí a gente pensa, mas que idade tem a criança? Ah, tem 12 anos. Com 12 anos já dá para caminhar 2 quarteirões sozinho, sim. E outras coisitas mais, não é? Então eu depois dessa criança tenho a possibilidade de crescer, de virar um adulto e de realizar uma tarefa um pouco maior para o coletivo do outro lado do mundo. E aí? Ficou cerceada, com medo? Vai ficar para a próxima encarnação. Vocês já pararam para pensar o que teria acontecido com Jesus se José e Maria tivessem cerceado ele o tempo todo? O que teria sido de nós? Se ela, Maria e José não permitissem, né, que ele saísse ali da oficina da carpintaria do pai. Teríamos contato com o Evangelho? E uma criança prodígio, né? Uma criança prodígio. Com 12 anos ele já palestrava com os ditos doutores da lei da época, homens com muita sabedoria. E ele dialogava, tinha 12 anos. E as nossas crianças com 12 anos no videogame por aí, né? Alguns não, mas a grande maioria no WhatsApp, que também já está tendo o WhatsApp liberado para criança. Não deve, mas já está tendo, né? Então, olha o compromisso.
A terra será regenerada quando nós olharmos com mais seriedade para o que estamos fazendo da nossa vida e da vida das nossas crianças. Educação para o trabalho, porque o trabalho é uma lei divina. E há pessoas que não gostam de trabalhar. Você conhece alguém que não é chegado no trabalho? Tem, né? Tem muitas pessoas que não são chegadas no trabalho. Aquilo é uma característica do espírito que veio para ser modificada. E a infância foi a oportunidade de fazer essa virada de chave. E talvez aqueles que estiveram tutelando foram fazendo tudo pela criança, não permitindo que ela pudesse treinar pequenas atividades compatíveis, é claro, com a sua idade. Então é muito importante chamar a criança para participação, para que ela se posicione, tenha iniciativa, determinação, seja uma criança organizada e certamente será um adulto, um colega de trabalho organizado também, que vai nos ajudar. Vai ser aquele colega que vai estar ali trabalhando em equipe. Não vai dar trabalho para a equipe, né? Porque às vezes há colegas que dão trabalho para a equipe. Não fazem a sua parte. Deixam tudo para que os outros colegas possam fazer. Não aprendeu na família, em tenra idade, a administrar um pouquinho das suas coisas. Então é importante que ela consiga pelo menos administrar o seu quarto. Nós vemos aí grandes pessoas, grandes personalidades, mas que às vezes têm dificuldade com organização, com planejamento, com cumprir a sua agenda, com trabalhar em equipe, que não foi permitido o treino. E é na infância que a gente estimula material escolar, seus brinquedos, não é a mãe, não é o pai que ficam fazendo aquela arrumação atrás da criança. Ela precisa entender que está num coletivo, num contexto onde tem responsabilidade com a organização daquilo tudo. E é interessante dizer aqui que nós não devemos pagar a criança por pequenas tarefas que ela faz em casa. Sabe? Ajudar a arrumar seu quarto, suas roupas, o seu material, lavar a louça. Ela não ganha R$1 para fazer isso. Não deve ganhar R$1 para fazer isso. Porque ela precisa aprender que deve ser solidária e responsável com as questões da família. Isso não significa que ela não possa ter uma mesada. Daí a família combina uma mesada, o pai e a mãe combinam. Mas pequenas tarefas não são remuneradas. Então, Constelação Familiar é um livro fantástico. A Joana de Ângeles traz assim, o beabá de como a gente deve conduzir esses pequeninos para a vida. Mas vamos adiante para a gente rumar para o fim. Tem alguns cuidados importantes que nós não poderíamos deixar de falar em se tratando de educação das crianças. E o primeiro cuidado, além de todos esses que foram falados aqui, é evitar a adultização infantil. Respeitar as etapas do desenvolvimento, porque há crianças aí que estão tendo uma vida de adultos, com muitas atividades, muitas cobranças e exigências que não são compatíveis com a sua faixa etária, com a sua idade. E a criança precisa ser criança, nos diz Joana, com toda a sua expressão. Quem não teve infância sabe o peso que é queimar uma etapa. Há muitas pessoas que não tiveram infância, porque desde pequenininho pararam de estudar ou nem tiveram oportunidade de estudar e foram ajudar seus pais na vida, né? Ajudar a cuidar dos irmãos, a compor a renda com alguma atividade, e ali ficou uma lacuna. Então, nós devemos olhar, né, para as atividades da criança, entendendo que elas devem estar adequadas com a sua idade. É importante também evitar a sexualização infantil. E eu compartilho aqui com vocês o cartaz de uma campanha que foi lançada em 2017 no estado do Amazonas.
Depois dessa campanha, ela varreu o mundo. Ganhou o Brasil, varreu o mundo não, ela ganhou o Brasil. O mundo não sei, mas no Brasil ela ganhou então uma repercussão positiva e vários começaram a disseminar essa ideia de que criança não namora nem de brincadeira. Então não é raro a gente ouvir um adulto, né, fazendo aquelas brincadeirinhas. Ei, fulaninha, você tá namorando a fulaninha? A criança só tem 5 anos. Com 5 anos, a criança tem amigos. Então não tenho genro, não tenho nora, isso não existe. A criança precisa ser criança. O namoro é uma outra fase. É na outra fase seguinte do desenvolvimento humano que geralmente nós namoramos, não é? Então, na infância nós temos amigos. Vamos esclarecer sobre algumas dúvidas de sexualidade? Sim. À medida que vão surgindo as dúvidas e dentro do entendimento da criança, porque o excesso de informação também não ajuda, não contribui. Mas vamos adiante. Evitar o excesso de compensação. Pode ser que eu não tenha tido brinquedos na infância e aí agora eu quero compensar, dando todos os brinquedos que eu não tive. Pode acontecer. E o excesso não é bom. Falta não é bom. O excesso também não é bom. Pode ser que eu trabalhe muito, saia às 6 da manhã, chegue às 9 da noite, não tenha tempo com aquela criança. E para compensar, eu chego sempre com um presente, um agrado, um mimo. Isso também não é bom. Porque nós precisamos dosar esses presentes. Porque senão nós vamos estar levando uma informação equivocada. Substituindo, muitas vezes, a nossa falta por presente. A culpa por presente. O afeto por presente. E nada substitui. As coisas materiais, elas não substituem. Isso tem que estar muito claro. Repreensão em público também é muito importante que a gente fique atentos. Por quê? Destrói a autoestima de uma pessoa. Situações vexatórias. Nós carregamos essa lembrança pela vida fora. Então a gente evita repreender em público. Elogio em público. Quer repreender, chama pro cantinho. Às vezes tem umas crianças medonhas, né? Meu Deus, socorro. A gente não sabe o que fazer. Não sabe onde fica o botão que desliga. Não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter cuidado de saber como fazer, como conter. Primeiro, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente não nos permite isso. Que você coloque a criança numa situação vexatória. E segundo, porque isso destrói a autoestima dela. Então há que se encontrar o melhor jeito de fazer isso. Eu lembro de uma senhora que eu atendi um tempinho atrás. Ela está com 72, 73 anos. E ela estava com muita dor. Uma situação que ela viveu por volta dos 11 anos na escola. Dos 8 anos na escola. Porque ela foi criada pelo avô no interior do interior. E em alguma situação na escola, eu acho que ela foi repreendida, chegou nos ouvidos desse avô e ele chegou na escola com 2 quentes e um fervendo. E pegou ela pelas tranças e batia a cabeça dela na parede. Todos da escola do interior, todo mundo ali na volta vendo aquela menina, né, sendo desrespeitada e desconsiderada pelo avô. Então, o adulto não pode tudo com a criança. Para repreender, para educar. Precisa encontrar forma, diz, olha, comporte-se na sala de aula. E ela carrega essa dor até hoje. Porque amava profundamente aquele avô, que a criou, tinha muita gratidão, mas ao mesmo tempo o coração com muita mágoa, né, pela situação vexatória que até hoje ela não elaborou. E que foi deixando marcas ao longo da história dela com as figuras masculinas. Então vocês veem, às vezes, determinadas situações que para adultos não é nada, para aquela criança
muda o curso de vida dela. Por fim, educação do espírito. Evangelização infanto-juvenil. Muito importante nas nossas casas espíritas e muito importante dentro do lar. É preciso apresentar o mais cedo possível Jesus para as nossas crianças, explicando por que Ele é o nosso modelo e o nosso guia. E é importante lembrar que nós estamos vivendo uma era de muitos ídolos. Tem ídolo para tudo que é lado. A gente olha aqui, é o ídolo daqui, ídolo dali. A gente não dá conta de saber, né? As crianças sabem tudo. Elas estão ligadas em tudo que está acontecendo. O herói aqui, aquele herói ali, o super-herói lá, o super-herói lá. E nós precisamos ficar atentos, porque alguns são duvidosos, têm valores distorcidos, estão ensinando às crianças coisas que nós não ensinamos na nossa casa, na nossa família. Nada tem a ver com os valores morais do Evangelho. Então, muita atenção nos ídolos que as nossas crianças têm. Hoje em dia existem youtubers, não é? Os ídolos têm canais, os famosos têm canais. E as crianças estão muito atentas. Às vezes a gente vai lá olhar quantos seguidores tem aquela criatura. 1 milhão, 10 milhões, 15 milhões, tem um aí que tem 25 milhões de seguidores. E você vai ver o conteúdo, não sabe onde enfiar a cara. Desconstruindo valores que o nosso mestre veio recordar a todos nós. E pode parecer que eu não tenha nada com isso, mas nós temos muito a ver com isso. Então, é muito importante dizer que Jesus traz verdadeiras lições. Por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando nós internalizarmos isso, sentirmos isso no nosso coração, teremos força e convicção para apresentá-lo para as nossas crianças. Por isso o convite hoje é para que todos nós, independente de termos crianças em casa, possamos nos portar como aquela aldeia do provérbio africano. Porque a transformação do nosso planeta vai se dar com a transformação de todos nós. Nós somos uma grande aldeia. Possamos nos olhar com este olhar de pertencimento, onde um se importa com o outro. E as crianças que estão nos olhando também vão fazer o mesmo. Muito obrigada pela atenção e que Jesus abençoe a todos nós. Vai ter passe depois ou não? Vamos fazer uma prece final com um passe coletivo, né? Com um passe espiritual também, certo? Então eu vou pedir para todo mundo respirar fundo, fechar os seus olhos, para fazer uma conexão com os mentores desta casa, incansáveis, que estão aqui diuturnamente. E aí então tenham certeza uma equipe espiritual cuidando de cada um de vocês aqui, distribuindo eflúvios salutares que vão adentrando aos centros de força do nosso corpo, revigorando as nossas disposições físicas, mentais, emocionais, espirituais, revigorando o nosso ânimo, revigorando a nossa fé,
dando-nos a coragem que precisamos para continuarmos o nosso caminho. Vamos respirar fundo novamente. Deixamos sair todas as mazelas da nossa alma com este ar que expiramos. Vamos manifestar gratidão neste momento ao nosso Criador pela bênção da reencarnação e ao nosso Mestre Jesus, governador espiritual deste lindo planeta que nos serve de morada na atual existência. Que possamos ter a certeza de que muito estamos recebendo neste momento desses amigos espirituais valorosos, amorosos que aqui se encontram. Então, vamos em paz, com a paz do Cristo em nossos corações. Que assim seja.